Fala galera, beleza? Professor Márcio aqui, né? Da área de Educação Física e estou aqui para compartilhar com vocês a nova ferramenta aí de estudo, buscando aí aprender algumas coisas da área da Educação Física, né? Nos vestibulares aí, né? PASUEM, né? Aí vocês sempre têm umas questões, né? E eu estava olhando 5 questões específicas, né? Não muito difíceis, né? Só questão de ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho e ter um pouquinho de paciência para melhorar o aprendizado nesta questão da área nossa aí de educação física. Então eu fiz um pequeno vídeo aqui, que eu sei que vocês estão numa correria, né? Estudando bastante nas outras áreas. Não que a educação física também não é importante, ela é muito importante para as nossas vidas, né? Nessa época de pandemia a gente está vendo também que a saúde, a área do esporte, a área do exercício físico, da atividade física, ela é muito importante para nós. Mas voltando aí a falar dos vestibulares, né, do PASUEM, eu vou falar das questões, então fiz um pequeno vídeo aí para demonstrar para vocês, né, a área da educação física. Qual que é a diferença entre o jogo e o esporte, no sentido aí, né? O que é o jogo, o que é o esporte. Então estou resumindo um pouco para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então é o seguinte, ensino médio. O que é o jogo, né? São atividades físicas, né? Ou não. É uma forma de entretenimento, né? E as regras também podem ser, né, modificadas aí pelos próprios participantes. E aí o jogo também vocês podem fazer uma pequena competição, né, uma competição mais tranquila, né, uma competição profissional, né. E sempre o jogo ele está ligado à atividade física, né. Pode ser jogos de cartas, de tabuleiros, né. E pode ser algumas mini competições aí também, umas competições que, né, são bacanas também. O esporte em si, ele, né, o esporte ele é competitivo, né? Ele tem regras pré-definidas e também tem instituições, né? Depende da modalidade. E a maioria dos esportes são relacionados à atividade física, né? O exercício físico também, como futebol, corrida, né? E o basquete. E tem as exceções também, né? Que é considerado um esporte aí, que é o xadrez. Mas o esporte ele é ligado à carreira profissional. E muitos desses esportes eles são remunerados, né? E é em busca do alto rendimento, da performance, né? Os treinos. Então, para vocês entenderem aí o que é o jogo, o que é o esporte. Então, fiz um pequeno resumo aí para vocês entender um pouco do que é o jogo e do que é o esporte, certo? Então ele está ali falando, ó, né? Fiz uma tabelinha aí, tem lá o jogo, né? Na partinha laranja aqui, o esporte na partinha azul, né? E aqui está dizendo, né? O que é ali o jogo, né? É uma atividade espontânea de regras flexíveis caracterizada pela não profissionalização. Então aqui, ó, bacana para vocês tirar todas as dúvidas de vocês. Ok? Então o jogo ali é a questão do traje aqui, eu tô descendo aqui embaixo, resumindo para vocês. O traje não requer uniforme, né? E aqui no esporte os atletas vestem uniformes adequados, né? E que rege ali as regras da instituição da competição da organização, né? Na verdade, então o jogo é mais tranquilo, o esporte é mais cobrado, é mais rendimento, certo? Então ali a gente também vai falar da obesidade e atividade física, né? Que ela é muito preocupante, ela é muito importante também. Então o professor Márcio aqui, fez um pequeno resumo aí, né? E o sobrepeso e a obesidade são apontados aí como a segunda causa evitável de câncer, né? Através do tabagismo, que estão associados ao risco, né? De câncer de mama em mulheres na pós-menopausa, né? Então fiz um pequeno resumo aqui para vocês entenderem um pouco, né? O professor não vai estar falando muito aí para não cansar muito vocês, né? E lembrando, gente, que a área da educação física, ela não é só a área prática,
tá? Ela tem conhecimentos, estudos, né, teóricos, são muito importantes a teoria da área da educação física. Eu, quando fui fazer educação física, eu achei que era só jogar bola. Chegar lá na quadra, eu vou jogar bola. Não, não foi bem assim, não. A área da educação física tem muita área teórica, né? E ali a atividade física reduz o risco de câncer, né? De colo, mama e pulmão. E, entretanto, ali a atividade física ajuda a manter o equilíbrio, né? Isso aí a maioria de vocês já sabe que a área da educação física, da atividade física, do exercício físico é muito importante. Então, fiz aqui umas pequenas tabelinhas, né? Das cidades aí, ó. E tem um percentual de indivíduos, né? De 20 anos ou mais insuficientes ativos, né? Essas capitais aí selecionadas de 2002 a 2005, ok? Então, a atividade física é muito importante. E o profissional da saúde deve ser conscientizado da importância da prevenção do tratamento do sobrepeso, que a gente estava falando, né? Aqui da obesidade, ok? Então, aqui, ó, o profissional da saúde deve ser conscientizado, né, da importância da prevenção do tratamento do sobrepeso, né, na vida da população. E aí, pessoal, que a gente tem que orientar a população, né? Na verdade, eu como professor da área, né, que a educação física também é uma área da saúde, a gente tem que sempre estar orientando, né? Buscar equilíbrio, né? Calórico e peso saudável, limitar o consumo de gorduras totais, dando preferência à gordura vegetal, evitando o animal, né? Muita gente faz isso, eu conheço muita gente que, né, que evita bastante isso aí, que limita, né? E aumentar o consumo de frutas, né, verduras, né? Então a gente tem que sempre limitar o açúcar, né? E aumentar a atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada. Então, falando um pouco aqui da atividade física, como você vai iniciar a atividade física, você não pode já chegar e querer correr 1 hora hoje, 1h10 amanhã, 1h30, 2 horas. Não, você vai começar bem leve. Esses 30 minutos é uma bem moderada, uma caminhadinha básica, uma corridinha bem básica, né? Porque para você não gastar toda aquela energia e chegar no outro dia e achar que vai correr mais 1h30, não. Negativo, não é bem assim, na verdade. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa situação aqui, ó. Aumentar a atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade, né? E intensidade moderada. Então aqui, pessoal, eu coloquei algumas questões aqui para vocês, sentido aí de somatória, como se fosse um vestibular. Então coloquei 3 questões, tá certo? Então a primeira está aqui, né, sobre obesidade e atividade física, assinale que for correto. Então vocês vão ali na questão de somatória e vai colocar o resultado aqui, né, esse espacinho aqui, que está a mãozinha aqui, certo? E a questão 2 é sobre o esporte ou jogo, assinale que for correto. Então vem aqui até, são 5, né, até aqui, né? E aqui também a questão 3, o esporte, né, pode ser visto como política social. Sobre esse assunto, assinale que for correto. Então que a gente vai começar esse projetinho da gente entender essas questões, né? Se você tiver dúvida, pode pesquisar na internet, pode entrar em contato com o professor, certo? Essas são algumas questões que caíram também nos vestibulares, tá ok? Então vocês precisam saber um pouco, entender um pouco a educação física, a parte teórica, tá ok, pessoal? Então, aqui tá esse é o programa de prova para o processo de avaliação. Então, sempre nessas questões aí do PAS ou EM, né? Nesse espaço que tem, sempre tem essas questões na área da educação física, né? Que esse é o processo de avaliação, tá certo? Então a gente tem que estar sempre, né? Sempre tirando as dúvidas. Às vezes ali essas 5 questões faz diferença para vocês, né? Na nota, certo? Então voltando aqui um pouco, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está lendo, que a gente está entendendo, certo? Então a gente procurar olhar bem mesmo, tá certo, pessoal? Abraço, bons estudos aí para vocês.